Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que louvor tremendo, né? Gente, vontade de continuar louvando, amigo. Muito bom essa adoração ao Senhor. É muito bom poder louvar ao Senhor, irmãos. O louvor, ele é libertador, né? Quando nós abrimos a nossa boca para louvar, a libertação, ela vem ocupando todo o espaço, né? Então não tem mais, né? Não tem mais o que se preocupar, é só adorar. Deus vai fazendo, Deus vai agindo. Eu estava ali atrás e a Mary, num determinado momento aqui, a Mary falou assim: qual é o propósito de você estar aqui nesta noite? Ela falou: qual é o propósito de você estar aqui nessa noite? Eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu lembrei porque a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: por qual propósito nós somos chamados? Qual o propósito de Deus ao ser chamado? Uma vida com propósito. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Amém? Pode ler? A partir do primeiro versículo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem para trazer para a igreja. Eu estava refletindo ao longo da semana, muitas vezes, por qual tem sido o nosso objetivo de vida, o nosso propósito maior. Por que o Senhor colocou isso no meu coração? Porque a minha intenção é saber da parte dos irmãos, quando você está em casa e que você está se preparando para sair da sua casa e vir para este local, qual é a sua intenção ao vir aqui?
você vem com a intenção de estar numa reunião de domingo, que já faz parte da sua rotina de domingo, todo domingo, a partir das 18 horas, eu vou para o banheiro, tomo meu banho, me preparo para ir à reunião da igreja, porque eu já me acostumei todos os domingos a fazer isso. Ou quando você sai da sua casa, você sai porque existe aqui alguns irmãos que você tem afinidade, que você conhece, que você, todos os domingos que você vem, você tem um contato com ele, e isso te motiva a estar aqui. Às vezes você vem pela comunhão, porque você não gostaria de ficar em casa solitário, no domingo, e aí você não, eu vou para lá, porque lá eu vou ver os irmãos, vou estar com os irmãos, e aí você vem para cá com a gente. E às vezes você sai da sua casa e vem para cá por uma questão social, mas está no meio de pessoas que você conhece, que você convive, e esse é um dia adequado. Então você sai da sua casa e você vem. O fato, irmãos, é que ninguém, nenhum de nós, está neste lugar aqui por acaso. Ninguém chegou aqui por acaso. Ninguém caiu aqui de paraquedas. O que eu estou fazendo aqui? Se você chegou a este lugar, de alguma forma, você veio aqui por um propósito específico, por algo específico para a sua vida. Ainda que não seja o objetivo principal, mas que você veio aqui, você chegou, porque há um propósito nisso. Mas eu gostaria, irmãos, de fato de acreditar que a sua vinda, a nossa vinda aqui, ela tenha um motivo nobre, ela tenha um motivo bom. Porque nós teríamos várias opções, talvez, para não estar aqui neste dia, não é verdade? Temos várias opções. Nós poderíamos aproveitar o domingo para ficar em casa descansando. Você trabalhou a semana inteira, domingo, eu vou descansar hoje. Vou ficar em casa, vou assistir uma série, vou fazer uma pipoquinha, não faço, porque eu não faço pipoca, normalmente tem casa que faz pipoca é a esposa. Vou fazer uma pipoquinha, e aí eu vou assistir uma série, vou descansar. Ou então, você ir para casa de um parente, para casa de um amigo, fazer um passeio. Você poderia optar nesse dia e não estar aqui, mas você veio a este lugar, e eu espero de verdade que tenha sido por um motivo nobre que você saiu da sua casa para chegar a este lugar. Se de fato, irmãos, todos nós que chegamos aqui, se nós que chegamos aqui por um motivo, por esse motivo nobre, qual seria esse motivo nobre? O motivo nobre foi o que nós acabamos de presenciar neste momento de louvor, a adoração a Deus. Não tem aquele louvor que fala assim, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu sou desafinado, né, gente? Nós dois, no grupo familiar, a gente destrói, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o que acontece? A tua glória me atraiu. Quando nós somos atraídos pela glória do Senhor, tudo muda, porque já não se trata de amigos, não se trata de uma reunião social, não se trata de sair da minha solidão, da minha casa, mas se trata de sair da minha casa para eu ter um encontro com o Senhor. Eu ser inundado pela glória do Senhor, pela unção de Deus sobre a minha vida. E aí tudo passa a ser diferente, tudo muda, quando o meu objetivo principal é a adoração a Deus.
Quando esse é o objetivo, sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o nosso objetivo principal não é esse. Pode ser que você tenha saído da sua casa e o seu objetivo não ter sido de vir aqui para adorar a Deus. O seu objetivo pode ter sido de estar aqui simplesmente porque já é hábito seu. E nós precisamos refletir acerca do motivo que nos trouxe a este lugar, do motivo maior que nos trouxe a este lugar. E eu pergunto, qual tem sido o seu motivo, o seu objetivo maior? Talvez você fale assim, se alguém te questionasse hoje e falasse assim, olha, o que você gostaria de conquistar na sua vida? Ela fala assim, se perguntar um jovem, eu quero constituir uma família, né, uma família bacana, eu quero ter filhos, eu quero ter um bom emprego, eu quero cursar uma universidade, fazer um concurso, ter um bom emprego, ter um bom salário, poder usar o meu bom salário para viajar, conhecer o mundo. Então nós traçamos muitos objetivos nas nossas vidas. Nós traçamos metas e nós nos dedicamos a ela. Nós somos capazes de estudar 10, 12 horas por dia para poder passar no curso de medicina. Nós somos capazes de estudar 12, 15 horas por dia para nos tornarmos um juiz, nos tornarmos um bom profissional numa multinacional. Nós não somos capazes de fazer isso. Somos. Você conhece, é bem provável que você conviva com pessoas que chegaram e disseram, olha, eu estudei 15 horas para poder alcançar esse objetivo. E de fato as pessoas fazem isso. As pessoas estudam, as pessoas se dedicam, as pessoas se empenham porque elas têm um objetivo. Pode ser, irmãos, que de fato alguma das opções que eu acabei de citar para você seja a sua prioridade. Pode ser que de fato você tenha priorizado isso na sua vida ao longo de algum tempo. Você priorizou isso e você está em busca desse objetivo porque esta é a sua prioridade. Você está determinado para conquistar o seu objetivo maior. Irmãos, eu quero dizer que nós não somos impedidos, nós não somos impedidos de termos uma família. Não. Nós não somos impedidos de ter um bom salário. Não. Nós não somos impedidos. Pelo contrário, é muito bom você ter um bom salário. É muito bom você constituir uma família, ter filhos. Isso é maravilhoso. É ótimo. É ruim fazer boas viagens? Né, Rogério? É ruim viajar? Maravilhoso viajar. Conhecer outras culturas, conhecer aí Camila, existe Camila aqui. Camila, a gente olha no Instagram, cada final de semana é um cenário diferente, né? Mas maravilhoso, isso é muito bom, irmãos. É maravilhoso, sim. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que nenhuma dessas coisas ocupe o nosso coração de forma exclusiva. Posso permitir, irmãos, que essa prioridade seja, que essa opção seja a minha prioridade. Porque quando eu torno essa opção a minha prioridade, eu estou, de alguma forma, colocando Deus, né, em segundo plano. Eu estou deixando assim, Senhor, fica aí, porque a minha prioridade é essa. A Bíblia diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as outras coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Será que seria egoísmo da parte de Deus falar que buscai primeiro o reino dele e a justiça? Não, ele quer dizer para você o seguinte, olha só, que se você entender o que eu estou te falando, se você entender que se você buscar o meu reino e a minha justiça primeiro, eu posso te dar tudo isso. Você pode ter uma família maravilhosa. Se você priorizar o meu reino, se você me priorizar, você pode ter uma família maravilhosa, com filhos lindos e maravilhosos. Você pode ter
um emprego que você quiser, porque eu vou te abençoar e eu vou te dar esse emprego. Quando você coloca Deus em primeiro plano da sua vida, Ele pode te acrescentar tudo o que você está priorizando e fazendo com que Ele fique à parte, fique fora dos seus projetos. Quando você questiona uma pessoa acerca do que ela gostaria de ser, ela vai citar tudo, menos falar assim, né, de que o Senhor seja o meu Deus e que Ele seja a prioridade da minha vida. Eles priorizam, normalmente vão citando, né, desejo, e esquecem de priorizar. Mas quando nós entendemos que a prioridade é o Senhor, tudo se torna mais fácil, porque as portas se abrem. As portas se abrem. E as coisas acontecem porque você teve entendimento de que primeiro é o reino de Deus. Eu não estou dizendo que eu não priorizaria a minha família. Não, se for necessário, eu dedicaria o meu dia inteiro, como eu faço, dedicando ao bem-estar da minha família. Eu faço isso. E eu sei que os irmãos fazem. Só que o assunto em questão é se a sua família tem roubado de você o que você deveria oferecer para Deus. A sua família, ela tem tirado de você a adoração a Deus. Será que o que você tem feito, a dedicação que você tem, né, que você tem oferecido, a sua dedicação, ela está roubando o que você poderia estar oferecendo a Deus? Será que o seu estudo, será que o seu empenho tem tirado de você a adoração a Deus? A Bíblia, irmãos, ela nos mostra uma série de exemplos de homens e mulheres que tiveram um propósito definidos e que cumpriram exatamente aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dessas pessoas. Sabe, irmãos, todos nós que estamos aqui, nós temos uma história a contar. Todos nós temos uma história a contar. Cada um aqui que viveu a sua própria experiência com Deus, que teve a sua experiência de salvação, você sabe quem era você sabe de onde você foi tirado, você sabe da forma como você viveu, e você sabe a vida que você leva hoje. Então todos nós aqui temos uma história a contar. Todos nós aqui fomos chamados com um propósito. Eu fui chamado e Deus não me chamou simplesmente porque Ele queria que eu estivesse aqui, não. Deus me chamou, sabe por quê? Porque talvez o Senhor planejou para mim que um dia eu estaria aqui ministrando para vocês. Esse é o propósito de Deus, que eu estivesse aqui. Quando Deus chamou o Marcelo, quando Deus chamou os irmãos do louvor, falou: olha, eu estou chamando você porque o meu propósito para a vida de vocês é levar a adoração à igreja, é conduzir a igreja no estado de adoração, é conduzir a igreja à perfeita adoração ao meu nome, porque o louvor faz parte da adoração a Deus. Então, o Senhor tem nos colocado e tem nos mandado com propósitos específicos. Qual tem sido o seu propósito? Qual é o propósito que Deus te colocou aqui? Por que Deus te trouxe? Por que Deus foi lá no seu encontro? Por que Deus resgatou a irmã Jennifer? Quando ela mesma já disse aqui, já testemunhou que ela se sentia rejeitada, que ela se sentia abandonada, excluída pela sociedade, mas um dia o Senhor foi lá e a resgatou com um braço forte. Por que o Senhor fez isso? Por quê? Por que Deus fez essa transformação poderosa na vida dessa irmã, se Ele não tiver um propósito específico definido na vida dela? Às vezes você vê a irmã gente de joelhos. Sexta-feira eu vim para a vigília, ela estava sozinha dentro da sala lá de joelho orando, e eu falei: glória a Deus pela vida dessa irmã, porque ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória do Senhor atraiu, o poder do Senhor atraiu. Então nós precisamos entender que Deus te chamou com um propósito. Deus não te colocou aqui simplesmente para você sentar nessa cadeira e só receber. Não. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos recebedores de bênçãos apenas.
Mas Deus nos chamou para nós podermos abençoar, chamados para sermos promotores de bênção, promover a bênção na vida do nosso irmão. Mas eu poderia citar aqui algumas pessoas, homens, eu poderia citar aqui, a Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos de homens que viveram com propósito claro e foram guiados por missões divinas específicas. Mas quando entendemos isso, nós entendemos que propósitos reais estão além do sucesso terreno ou de conquistas pessoais, não é verdade? Quando nós entendemos isso, nós entendemos que propósito divino, propósito real, ele supera, ele está além de conquistas pessoais, ele está além de um sucesso terreno. O propósito real do Senhor, ele está muito além do que você conquistar um bom emprego, conquistar uma boa família, conquista real é quando você conquista a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, quando você entende que Deus ele te colocou, ele te plantou neste lugar porque ele tem algo para você, ele tem algo estabelecido para você, e muitas vezes você tem sido uma pessoa que tem retido, você retém aquilo que Deus tem para a sua vida e você não se oferece, você não se doa porque você já se acostumou a ficar de forma confortável, sentado no seu lugar, e você ainda tem a cara de dizer, eu não quero fazer nada, não quero, porque eu já estou cansado. E aí, irmãos, a gente sucumbe diante das nossas críticas internas por tudo. Você não se dispõe a fazer porque você acha que as pessoas não te valorizam, você não se dispõe a fazer porque você acha que você está fazendo demais e outros estão fazendo de menos. Não, irmão, você não tem que fazer pensando no outro, você tem que fazer porque Deus te chamou para você fazer. Porque o que você faz não vai ser reconhecido por homens. O que você está fazendo não é para que homens vejam e te aprovem ou te desaprovem, mas você faz porque você tem que ser aprovado por Deus daquilo que Ele te chamou. Esse é o propósito maior. É você entender que o que você está fazendo é para a glória de Deus, não é para a glória de homens. Aí eu poderia citar aqui a vida de Abraão. Eu poderia pegar Abraão como um exemplo, porque Abraão, ele foi o pai da fé. Ele foi convidado por Deus para sair da sua terra, para sair da sua parentela, porque Deus tinha para ele um propósito estabelecido, e ele ouviu a voz de Deus, e ele deixou a família, ele deixou a terra dele, e ele foi para uma terra, e através da atitude obediente de Abraão, ele se tornou o quê? Ele se tornou o pai de uma grande nação. E ele abençoou gerações através de ouvir e de cumprir o plano de Deus para a vida dele. Quando você cumpre o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, irmãos, Deus ele abre caminho, Deus ele faz você passar por lugares que você nunca imaginou. Deus eu poderia citar aqui a vida de Moisés. Eu poderia, porque Deus usou Moisés com um propósito. Lembram que Moisés ele foi criado desde a sua infância na casa de Faraó? Ele teve todas as regalias ali na presença de Faraó, na casa de Faraó. Mas um belo dia, ele olha e ele vê o seu povo, que era o seu povo, sendo subjugado, sendo escravizado, sofrendo, e ele lá na regalia da casa de Faraó. E aí ele entende que o que Deus tinha para ele, por que Deus me trouxe para onde eu estava? Por que Deus me colocou aqui nessa casa? Por que Deus me colocou nesse palácio? Porque através daqui, Deus tem algo reservado para mim, Deus tem algo maior. Então ele decide sair do conforto do palácio, ele decide sair daquela casa, e ele decide pagar um preço para poder resgatar o seu povo. Porque se ele fosse egoísta, ele permaneceria na casa de Faraó, ele esqueceria os céus e ele viveria ali. Mas não, ele cumpriu um propósito na vida dele,
e para isso ele pagou um preço, porque ele resgatou sim, ele tirou o povo da escravidão, mas ele padeceu 40 anos no deserto. Ele saiu do conforto para padecer 40 anos no deserto, porque Deus tinha um propósito estabelecido na vida dele. Eu poderia citar aqui Neemias. Neemias era o copeiro do rei, também vivia em um palácio, tinha as regalias, por ser um homem de confiança do rei. Mas um dia ele ouviu dizer que a sua terra, que Jerusalém havia sido sitiada e que havia sido destruída, os muros da cidade tinham sido derrubados. E aí ele entende que ele poderia ser aquela pessoa que levaria salvação, que levaria a dignidade àquele povo, restaurando os muros. E aí ele pede a autorização do rei, e ele sai da sua zona de conforto, e ele vai para poder cumprir o ministério dele naquele lugar. E aí ele levanta aquele povo, ele reconstrói aqueles muros, restabelecendo a segurança de Jerusalém. Porque Deus, irmãos, Deus nos capacita para fazer coisas que nós nem sequer imaginamos. Amém, aleluia. Deus pode te usar, Deus pode pegar um menorzinho entre nós aqui, que de repente você vê essa pessoa agindo e fazendo coisas extraordinárias, porque se você for na confiança do Senhor, Ele vai abrir caminhos para você fazer. Amém, aleluia. Eu poderia citar aqui João Batista. João Batista, ele teve a missão específica de ser o precursor do Senhor. E João Batista veio para anunciar o evangelho do arrependimento. Ele anunciou o arrependimento a todos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. E ele começou a anunciar, e para ele cumprir o seu ministério, João Batista vivia comendo gafanhoto, bel silvestre, vivia como um homem estranho, um camarada diferente, vestido de peles. Mas ele preferiu cumprir o ministério, ele preferiu cumprir o propósito de Deus na vida dele. Você imagina se João Batista decidisse não cumprir o que Deus havia determinado para ele? Mas não, irmãos, ele preferiu exatamente fazer aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Quem conhece a história de João Batista, desde lá do ventre das mães, vocês vão entender. Poderia citar Paulo, que era um perseguidor da igreja e se tornou perseguido por amor ao Evangelho. Teve uma vida de propósito, depois que ele entendeu o que era, depois que ele recebeu do Senhor a revelação, ele cumpriu aquilo que ele deveria fazer de forma cabal. Se tem homens, mas também existem mulheres. Não existem mulheres? Poderia citar aqui Maria, a mãe de Jesus, que teve a missão de carregar Jesus no seu ventre, de criar o nosso Salvador. A nossa irmã Maria teve uma missão poderosa da parte de Deus para fazer isso. Ela cumpriu o ministério dela, ela não abriu mão daquilo que foi estabelecido para a vida dela, ela cumpriu. Eu poderia, irmãos, discursar aqui, trabalhar num tema acerca de Débora, a profetisa. Sabia que Débora ela foi a única mulher que atuou como juíza em Israel? Ela era uma conselheira, ela ouvia os questionamentos e ela opinava, ela decidia o que as pessoas tinham que fazer. Deus usou essa mulher com autoridade, com graça, e pessoas que não abriram mão daquilo que Deus havia estabelecido na vida dela. Esther, a rainha Esther, corajosa, usou a sua posição para interceder e salvar. Irmãos, tantos nomes, mulheres. Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena?
Maria Madalena, ela foi uma seguidora dedicada de Jesus, que teve o privilégio específico de ter sido a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Olha que privilégio dessa mulher. Mas como foi a vida dessas pessoas depois que elas tiveram um encontro com o Senhor? Quando o Senhor, irmãos, Ele nos resgata, quando nós somos transformados pelo poder de Deus, quando o Senhor Ele entra nas nossas vidas, a nossa vida necessariamente precisa mudar. A sua vida, se você vivia uma vida, e você sabe a vida que você vivia, ninguém aqui conhece melhor você do que você mesmo, você sabe qual é a vida que você vivia, você sabe o caminho que você percorreu, você sabe a vida que você viveu, você sabe por onde você passou, e hoje você está aqui. Agora, se a sua vida, se você chegou a este lugar, se você teve esse encontro, e se nada mudou no seu coração, se você não tem nada estabelecido na sua vida como um propósito de vida, para poder fazer com que o Evangelho cresça, você precisa rever os seus conceitos enquanto cristão. Eu preciso rever. O que eu estou fazendo aqui? Qual tem sido a minha contribuição para essa obra? Quando você está ali numa obra, está construindo uma edificação, que ali tem 2 pedreiros, 3 pedreiros e alguns ajudantes. Quando um pedreiro, um ajudante está ali, eles chamam de morcegar, está morcegando, o camarada foi chamado para uma obra e ele não tem desempenhado o papel dele. Aí o que acontece? Aquele pedreiro ou aquele ajudante que foi chamado para essa obra e ele não tem desempenhado bem o seu papel, o que vai acontecer quando o chefe da obra vê ele naquela situação? O que acontece com ele? Ser demitido. Assim é a nossa vida com Deus. Você foi chamado para uma obra, ou você fica morcegando. Um monte de morcego. E aí, irmãos, você tem que se perguntar se de fato a sua mocegagem, não sei se está certo o termo, mas se a sua mocegagem ela tem sido útil para o reino de Deus. E se você sentir que você não tem sido útil, um construtor fiel ali, você pode correr o risco de ser demitido. Por isso que muitos acabam desistindo do caminho e voltam, e retornam, porque as pessoas não cumpriram o seu propósito de vida. Agora, entrando especificamente aqui neste texto da vida de Daniel, quem foi Daniel? O nome Daniel, irmão, significa, é de origem hebraica, Deus é o meu juiz. Olha só, Daniel, Deus é o meu juiz. Isso explica por que Daniel tinha tanto comprometimento com Deus, porque ele sabia que ele seria julgado por Deus. Quando você sabe que quem vai te julgar é o Senhor, você tem que ter compromisso com Ele. Porque Ele é quem te julga, Ele é quem vê a sua vida, Ele é que vai dizer se você está sendo aprovado ou não. Então Daniel, ele procurou cumprir exatamente aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Quem foi Daniel? Olha, o que nós vemos aqui? Daniel, ele foi um jovem judeu. Ele era um jovem de uma família nobre, porque quando o rei Nabucodonosor foi lá, pediu para poder trazer alguns jovens, veio ele e os seus amigos, e a Bíblia diz que eles eram de família real e família nobre. Então eles eram jovens de boa aparência, bonitos. Eles eram jovens bonitos, sem defeito, a Bíblia fala, sem nenhum defeito. Eles eram aparentemente perfeitos. E além de perfeitos, eles tinham outras qualidades, porque eles eram muito inteligentes.
A Bíblia diz que eles tinham conhecimento da ciência, eles tinham um vasto conhecimento de tudo. Então Daniel, ele era muito inteligente, razão pela qual o rei Nabucodonosor mandou ir trazer esses que estavam sob o domínio da Babilônia. E aí eles vieram para a Babilônia. Qual o objetivo? Aí olha o que aqui fala. Ele era um jovem muito inteligente, com grande capacidade de conhecimento, que foi levado com seus amigos para a Babilônia, para que aprendesse a língua e a cultura dos caldeus. Com qual objetivo, irmão? Presta atenção. Por que Daniel e os seus amigos, preste atenção aí, os jovens, os que estão me ouvindo, presta atenção, jovens, porque é para vocês, sabe? Esse ponto aqui é diretamente para vocês. Daniel e os seus amigos, eles foram trazidos para a Babilônia com o objetivo de aprender a língua e a cultura dos caldeus. Com o objetivo, qual é o objetivo? De apagar a identidade cultural e a fé desses jovens, para integrá-los totalmente ao sistema babilônico. Entenderam? Quando o rei mandou trazer, olha, busque lá, porque qual o objetivo dele? Eu quero jovens bonitos, fortes, inteligentes, sem defeito, porque eles precisam ser referência. E nós vamos alimentá-los. O que eu como, eles vão comer. O que eu bebo, eles vão beber. Eles vão ficar mais bonitos do que eles são. Eles vão ficar melhores do que eles são. Só que eles vão aprender. Nós vamos colocar na mente deles a cultura, a língua, a cultura dos caldeus. E nós vamos tirar deles a identidade, para que eles sejam referência, para que outros sigam o exemplo deles. Razão pela qual muitos hoje têm abandonado a fé. Por quê? Porque essa é a estratégia do diabo. O que ele faz? Coloca você no meio de jovens bonitos, jovens aparentemente sarados, inteligentes. Você quer ser inserido naquele grupo, você quer ser inserido naquela sociedade, e aí você perde a sua identidade para poder assumir a identidade do mundo, para você assumir a identidade do inimigo. Essa era a estratégia do rei Nabucodonosor. Olha, nós vamos tirar esses jovens de lá, e eles vão aprender a nossa cultura, e eles vão esquecer a cultura deles, e eles vão se tornar referência para outros jovens, e assim nós vamos arrebanhar todo mundo para nós. Assim será a Babilônia. Olha a estratégia do inimigo. O que o inimigo tem feito no meio da nossa juventude. Aonde está a nossa juventude? Aonde estão os nossos jovens? Aonde estão? Eu pergunto a vocês, aonde a nossa juventude está? Identidades que foram roubadas, identidades que foram tiradas deles. Sabe por quê? Simplesmente porque não suportaram os atrativos do mundo, não suportaram os manjares que foram oferecidos, que Nabucodonosor ofereceu a eles. Não suportaram porque eles preferiram a beleza dos palácios, eles preferiram as vantagens que o mundo estava oferecendo a eles, a viverem uma vida na presença do Deus deles, porque esse é o objetivo do rei. Eles vão esquecer o Deus dele, e eles vão adorar os nossos deuses. Só, irmãos, que Nabucodonosor esqueceu de que, além de inteligentes e bonitos e saudáveis, eles eram fiéis a Deus, eles eram fiéis ao Senhor. Eles não sucumbiram, eles não foram aliciados e se deixaram ser levados por propostas que destruiriam a vida deles, ou então que fariam com que eles perdessem a sua identidade. Irmão, Daniel, ele viveu com o propósito de manter a sua fé e a sua integridade, mesmo estando exilado na Babilônia. Olha só, irmãos, ele estava num ambiente
inóspito, um ambiente totalmente contrário ao ambiente que era, sabe? Você está aqui dentro, guardado no seu ambiente. De repente, você é arrancado daqui e é levado lá para o meio do carnaval da Bahia. Você está lá, vai levado, olha, você joga ele aqui. Só que quando você é jogado lá, o diabo vai e coloca duas lindas mulheres, uma loira, uma morena, uma negra, cada uma bonita que a outra. E aí fala, toma aí, é sua. É sua. Aí, se você não estiver com a sua fé firmada e estabelecida, sabe o que vai acontecer? Você esquece da sua fé, você esquece da sua origem e a sua identidade, ó, vai. Aí pergunta, cara, quem é você? O que você faz? Aí você fica caladinho, eu não vou falar que eu sou crente, vou falar que eu sou crente, ficar pagando comigo aqui, aí você fica quieto, não fala nada não. E aí você se mistura. Você se mistura, quando você faz isso, você perde a sua identidade. Sabe por quê? Porque você está querendo parecer com o outro. Eu acho isso meio que vergonhoso, sabe, irmãos? Você perder a sua identidade para querer se parecer com o outro. Não é vergonhoso? Você tem uma identidade, mas eu não posso dizer que eu sou assim. Eu não posso. Aí você fala, eu prefiro dizer que eu sou parecido com o outro. Aí você perde a sua identidade, não é sua, irmão. Deus manifestou o seu poder, livrando Daniel da cova dos leões e os seus amigos da fornalha ardente, permitindo que reis e nações reconhecessem o Deus de Israel como Deus verdadeiro. O que aconteceu com Daniel, o que aconteceu ali com os amigos de Daniel, foi para que o poder de Deus fosse manifesto e aqueles homens, reis, aqueles homens ali, vissem que não existia Deus como Deus de Daniel. Então ele preferiu, ele se manteve fiel a Deus, a sua fé, mesmo quando ele foi induzido, quando eles foram induzidos a se prostrarem, a adorarem imagens feitas lá pelo rei. Olha, quem não se prostrar, quem não adorar essa imagem, quem não se prostrar diante dela, vai ser levado para a fornalha de fogo. E aí, meu irmão, se você não for fiel a Deus, a primeira proposta que for colocada diante de você, você se ajoelha diante dela e você come na mão, come, porque você não suporta. A atitude, não só de Daniel, como a de seus amigos, fez com que o poder de Deus fosse manifestado numa terra inóspita, em um local totalmente inapropriado ali para aqueles homens, mas o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Eles foram obrigados a ver o Deus de Israel, a saberem quem era o Deus de Israel. Um Deus que livra da fornalha, um Deus que livra da boca dos leões, um Deus que te livra da sua situação, um Deus que livra você da sua enfermidade. Esse é o Deus que eu estou falando. Parece impossível uma fornalha aquecida da forma como foi, e aqueles homens serem lançados ali dentro daquela fornalha e depois saírem dali, nenhum fio de cabelo, nenhum fiozinho de cabelo deles serem queimados, porque a manifestação de poder de Deus sobre a vida deles. Então você, meu irmão, que está com uma enfermidade hoje, você que tem um problema físico, você que está com um problema a ser resolvido, você não tem a capacidade de crer que esse Deus ele pode resolver o seu problema. Se aqueles homens ali, jovens, não eram velhos, não, eles eram jovens, destemidos, ousados, não temiam a morte, não temia o rei Nabucodonosor, não temeram, eles não temeram, eles foram ousados, e Deus se manifestou através da vida daqueles homens, porque Deus tinha algo a fazer na vida daquelas pessoas que mantêm a sua fé firmada no Senhor. Você quer ser usado por Deus? Mantenha a sua fé firmada nele, mantenha a sua fé, seja firme, não sucumba diante das propostas desse mundo, porque tem muitas, irmão, muitas propostas. Lembra de alguém que esteve entre
de nós no nosso mundo. Lembra agora, lembra dessa pessoa, onde essa pessoa está. Quando você olha na rede social, aonde você vê aquela pessoa? Olha em rede social, quem segue, quem é seguido aí. Você olha e vê onde aquelas pessoas estão. Sabe o que aconteceu com elas? Elas se entregaram a Nabucodonosor. Elas se renderam à proposta de Nabucodonosor. Eles preferiram se render a manterem a sua fé firmada em Deus. Deus, Ele deu a Daniel a capacidade de interpretação de sonhos, por meio do qual, permitindo que através desse dom, ele aconselhasse reis como Nabucodonosor e Dario. Não foi o que aconteceu? Na interpretação dos sonhos, ele pode dizer para eles: olha só, a interpretação do sonho é essa. O sonho que o Senhor teve foi assim, assim e assim. Sabe por quê? Olha só, porque o seu reinado ele foi assim, será assim, assim e assim. Então ele quer dizer o seguinte: olha, eu aconselho o rei. E aí Deus pega um jovem que foi trazido para poder esquecer a sua fé e absorver a cultura ali dos caldeus, e a língua dos caldeus. Ele acaba induzindo o rei, ele acaba ensinando o rei acerca do seu Deus. Entenderam, irmãos, como é que funciona o negócio quando você se mantém íntegro e fiel ao que Deus ele é capaz de fazer através da sua vida? Deus ele pode te colocar diante de reis, de autoridades, para que você anuncie o Evangelho a eles. Deus pode te colocar diante de homens, de mulheres, de pessoas que você nunca imaginou estar diante. De repente Deus te usar para você falar: olha só, você está com esse problema, eu conheço alguém que pode resolver. Você está com essa enfermidade, eu conheço alguém que pode curar você dessa enfermidade. Lembra lá? Lembra de Naamã? A menorzinha, olha, eu ouvi dizer que tem um homem lá, que tem um Deus. É isso que Deus, irmãos, Ele quer fazer nas nossas vidas, se nós tivermos propósito estabelecido, propósitos firmados. Aleluia. Tenha propósito de vida, viva uma vida com propósito, porque cada um de nós fomos chamados, irmão, cada um foi chamado com algo específico de Deus. Deus chamou você, Deus não te chamou para poder ficar sentado aí, não, irmão. Deus não te chamou para você estar magoado com outro irmão. Deus não te chamou para você estar ferido. Sabe por quê? Porque hoje tudo magoa, tudo fere, tudo te decepciona. Então eu não quero servir mais a Deus porque fulano me decepcionou, irmão. Que espécie de servo é você que impõe condições para adorar a Deus? Que espécie de servo é você que impõe? Irmãos, que evangelho é esse? Que eu imponho condição para eu servir ao Senhor. Que eu imponho, você não tem que impor, você tem que servir, porque você é servo, e servo serve, escravo serve. Você não tem decisão na presença do Senhor, você não tem opinião. Você pode ter opinião em qualquer aspecto, em qualquer segmento da sua vida, mas com Deus você não tem esse direito de dizer o que você pode e o que não pode. Você tem que fazer, porque se você não fizer, você não está sendo servo. Se você não fizer, você não está cumprindo o seu propósito. Quantos de nós estamos dispostos a servirmos a Deus com fidelidade, mesmo em condições adversas? Quantos estão? Hoje, irmãos, as condições não são favoráveis, não são, vocês sabem que não são. O mundo está cruel, está ceifando as pessoas por força mesmo. Mas assim como foi com Daniel, eu digo, qual tem sido o seu posicionamento diante deste mundo? Qual tem sido, irmão, o seu posicionamento? Você tem se posicionado de fato?
Daniel, ele foi chamado por Deus para ser uma testemunha do Senhor ali, mesmo sendo em um ambiente totalmente desfavorável. Ele preferiu preservar a sua fé, né? Guardou ali a sua fé em Deus, recusou as iguarias oferecidas pelo rei. Ele recusou tudo que foi oferecido a ele para manter a sua vida e a sua fé firmada no Senhor. Ele tinha um propósito de vida. Daniel teve um propósito de vida, assim como esses homens e mulheres que eu citei, todos eles. Se nós entrarmos na história de cada um e nós pesquisarmos a história de cada um, nós vamos ver que cada um cumpriu cabalmente o ministério que foi determinado para ele. Todos cumpriram, e a Bíblia, ela está repleta de exemplos para poder você ler e você entender que você tem que cumprir o seu. Cumpra o seu ministério, irmão, cumpra o seu propósito. Por que você deixou? Por que você abandonou? Por quê? Porque, sabe, o seu plano de vida é você viajar e conhecer o mundo. Ah, então entendi. Então você priorizou a sua vida, as suas viagens, conhecer o mundo. Não é viajar não, mas é porque, sabe, minha família ocupa muito meu tempo e tal. Paulo lá em 1 Coríntios 7, ele diz que aos casar, aos jovens, dediquem-se integralmente às coisas do Senhor. Não é isso? Digo, integralmente às coisas do Senhor. Agora, se você é casado, olha, aí ele dá um referência. Então, você é casado? Então, olha, dedique parte do seu tempo à sua família e parte do seu tempo dedique à igreja, dedique ao Senhor. Nem os casados que têm família e filhos estão isentos de priorizar o Senhor. Então, esse é o chamado de Deus na nossa vida, irmãos. Quando nós nos posicionamos como cristãos e não nos deixamos ser iludidos pela beleza do lugar ou a beleza das pessoas que estamos nos relacionando, mesmo sendo em um ambiente desfavorável, Deus pode usar você para levar libertação e vida para muitas pessoas. Deus pode te usar, meu irmão. Deus pode te usar, meu irmão. Se nós tivermos propósito estabelecido no nosso coração de servir ao Senhor, Ele criará situações e te usará para fazer a diferença na vida de pessoas e muitas vezes estão, irmãos, estão sorrindo por dentro, mas estão chorando, sorrindo por fora e chorando por dentro. Deus, Ele quer te usar para você ver uma pessoa sorrindo para você e o Senhor falar assim: olha, essa pessoa está sorrindo, mas você, por dentro, essa pessoa está padecendo, ela está chorando, ela está sofrendo. Deus quer te usar para você olhar e Deus fala: olha, vai até aquela pessoa, vai aquela pessoa e converse com ela, porque ela precisa de uma palavra, ela está sofrendo. Porque mesmo sorrindo, muitas pessoas mesmo sorrindo, você consegue ver a tristeza no sorriso da pessoa. Muitas pessoas estão padecendo, irmãos. Muitas pessoas estão sofrendo. E nós nem sequer, irmãos, teve um dia que eu fiquei envergonhado de mim. Eu fiquei envergonhado de mim porque eu pedi algo a Deus. E eu vivi uma situação em que era para eu ter cumprido aquilo que eu pedi a Deus. E aí a situação passou, eu falei: poxa, eu pedi isso a Deus e eu não fiz. E aí quando eu passei, eu falei assim: meu Deus, por que eu não fiz? Deus colocou a situação diante de mim. Porque quando você pede a Deus, Ele vai criar situações para você fazer o que você está pedindo. Você pediu? Você pediu? Então eu vou criar a situação para você ir e você cumprir aquilo que você pede. E aí eu me senti envergonhado, me deu vontade de voltar, mas não tinha como voltar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Com que propósito, irmão? Você foi chamado, você foi selecionado pelo Senhor. Eu queria que cada um fizesse uma reflexão aqui e pensasse, uma reflexão pensando de onde você veio.
tira um minutinho só. Eu queria que você fizesse essa reflexão. Se você fosse sincero, de fato, com Deus, sincero, é sinceridade. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos permite olhar para o nosso passado para a gente entender a importância da gente caminhar, da gente traçar o nosso futuro. Eu acho que o passado ele só tem valor dessa maneira, quando eu olho para trás para eu avançar. Então, olhe para trás, veja o seu passado, veja quem você era. Veja quem você era, faça uma análise do caminho que você percorreu e como você chegou até aqui. Faça essa reflexão.